Boa, boa! Fala galera, beleza? Estamos ao vivo com vocês, mais um Venda Mais. Que prazer falar com vocês de novo, que prazer estar aqui no canal do YouTube do Magis, falando mais uma vez aí com vocês sobre como vender mais, tá? Para você que não sabe o que é Venda Mais, está por aqui agora, acabou de cair no canal do YouTube da Magis, a gente tem uma live toda terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no canal do YouTube da Magis, no qual a gente tenta trazer dicas para você, vendedor do outro lado, aprender a vender mais efetivamente, sabe? Tem dezenas de aulas aí já para você assistir, e o mais legal é que isso tudo fica disponível lá na Universidade Magis 5, tá? Então, se você acessar agora universidade.magis5.com.br, você tem conteúdos gratuitos justamente sobre o Venda Mais. E hoje a gente está aqui com o Everton da TrackCast, que vai trazer para a gente bastante conteúdo, né, Everton? Eu não sou de apresentar os outros, tá, Everton? Eu gosto que a pessoa se apresente. Então, você apresenta aí quem é o Everton, o que a TrackCast faz, que aí o negócio fica legal. Obrigado, Egídio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É bem bacana esse modelo de trabalho de vocês, de educação para chegar na ponta, porque aproveitando o embalo, eu já fui lojista, então assim, eu sei bem como que são as dificuldades, né? Já vendi em marketplace, já cuidei de loja, já fiz uma série de coisas, então eu sei que dói lá na ponta, e quanto mais informação a gente precisar, melhor é, né? Então, Boa. Apresentando aqui, sou o Everton, sou fundador da empresa TrackCash, né? Nós temos um sistema online de conciliação financeira para quem vende dentro de marketplace e para quem vende também com meios de pagamento no geral. Então, a gente atende também a demanda daqueles que vendem pela própria loja virtual, pela própria loja física, para todas essas operações, né? Mas hoje a gente vai focar exclusivamente no tema que é o principal, né? Que é o mais difícil, que é a conciliação financeira de vendas dentro dos marketplaces. Boa! E, Everton, até antes de passar a bola para você, queria te perguntar uma coisa que eu acho que é dúvida de qualquer pessoa que vende online. O que é a bendita conciliação? Por que ela é importante nessa história inteira? Olha, rapaz, eu vou até aproveitar essa deixa para falar da minha dificuldade quando era lojista. Arrasou, boa. Era uma verdade, era fato. Quanto mais eu vendia, mais eu tinha problema e parecia que menos resultado eu tinha, né? Mas por que disso? Eu não tinha, 95% das minhas vendas eram feitas, realizadas dentro de marketplace. Então eu não conseguia enxergar dentro dessas vendas nos marketplaces o que efetivamente eu estava recebendo, o que efetivamente estava descontado. E não é incomum hoje, conversando com vários lojistas, o que eu fazia? Eu só trabalhava com aquele valor financeiro que caía na minha conta. E quanto mais eu vendia, menor era esse resultado, né? Então, Sim. eu não conseguia ter visão daquilo que foi descontado, das operações que aconteceram, o que efetivamente eu recebi, o que faltava eu receber. Então, eu não conseguia ter uma visão de fluxo de caixa quase nenhum, né? E não conseguia identificar ali se as taxas que estavam sendo descontadas estavam corretas ou não. Aí comecei a ver que eu precisava definitivamente de um modelo ali para trabalhar com essa gestão. Então, o TrackCash, ele trabalha exatamente, o que é a conciliação? É exatamente verificar todo o fluxo de recebimento de todas as vendas que são realizadas dentro do marketplace. Nesse contexto de conciliação, é verificação de taxas, verificação do que foi descontado, do que foi creditado, das promoções, uma série de outras variáveis que tem dentro do processo de vendas. Então, a conciliação foca nisso, foca em melhorar, automatizar e padronizar as informações financeiras das vendas que a gente tem com o marketplace. Às vezes o cara tá perdendo dinheiro na outra ponta e nem sabe, né, Everton? Não sabe. Rapaz, às vezes, só de a gente comentar assim, ó, você sabe, por exemplo, que a taxa e a comissão é descontada tanto no valor do produto quanto no valor do frete? Aí você fala o quê? No frete? Eu falei, você sabe que às vezes você vende no full lá do marketplace e você tem um desconto ali também de taxa dentro do frete que você já nem pagou, porque na verdade quem pagou foi o consumidor, já foi direto para o marketplace. Então você vê que é uma questão natural de acontecer, porque o lojista, eu já fui lojista, eu queria vender.
Meu foco é vender, entregar, é conseguir conciliar aquelas informações, mas na venda ali, para eu poder vender mais, para eu poder ter mais resultado. Mas no final das contas, o que mais me prejudicava era a gestão do pós-venda, que era o valor financeiro, porque eu não sabia. Então, eu não sabia precificar, eu não sabia como operacionalizar, né? Eu só estava preocupado em tentar definir padrões nos canais e jogar para vender, e depois conseguir entregar. Esse era o principal, né? E a Sim. gente acaba esquecendo do que o resultado, na verdade, vai estar ali. E olha, hoje eu posso te falar uma coisa, Gidio. Tem gente que está vendendo, não sabe que está tendo prejuízo na venda, porque não sabe de todos os detalhes, as variáveis que estão na operação, e às vezes isso está afetando produtos da curva AB daquele lojista. Então é muito importante conseguir ter essa visão. Top, top, top. Que introdução fera. Eu acho que melhor impossível. Everton, no mais, eu vou entregar agora a tela na sua mão, tá? Deixa eu puxar a tua tela para cá. Opa, não é assim que puxa a tela, gente. É aqui, eu acho. Aí. E agora, meu amigo, a aula é sua para você poder explorar, mostrar o que é TrackCash, o que a TrackCash faz, eu acho que vai ser interessante, e mostrar, obviamente, como se aplica nesse contexto de conciliação. Beleza? Bacana, gente. Obrigado. Depois dá o grito. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Lógico que aqui a gente vai trazer uma visão mais global, né? A ideia de mostrar as telas do Track é para aproveitar dessa condição para a gente falar um pouquinho de tudo que pode acontecer, né? E aí eu me coloco de novo no lugar do lojista, né? É lógico que a gente tenta levar o máximo e o mais produtivo e o mais assertivo possível, mas a gente já tem que começar dizendo o quê? O fluxo das vendas que acontecem com o marketplace, elas são diferentes daquelas que acontecem com o cartão, né? O cartão, primeira grande coisa, né? O cartão você tem a venda a partir da aprovação, normalmente, na sua grande maioria, isso talvez não esteja adequado com alguns subadquirentes, que a gente chama, né? Que é a partir do momento que você faz a venda, você vai ter o recebimento a cada 30 dias para cada parcela. Então, vendi à vista, vou receber à vista em 30 dias. Se eu vendi em mais parcelas, vou receber em 60, 90, e a gente já tem uma cadência montada. O que afeta esse fluxo é quando eu faço a antecipação dos recebíveis, que é trazer este fluxo para dentro do tempo atual. Então, eu faço uma antecipação e pago uma taxa sobre essa antecipação, né? Lógico que tem alguns outros descontos, né? Às vezes, por exemplo, quem vende presencial tem mensalidade de maquininha, tem algumas outras operações que acontecem de descontos, mas assim, de maneira global, a gente está falando de vendas que já tem um período pré-determinado para recebimento, né? E eu falo, ainda brinco hoje, de que a gente, antigamente, né, eu tive uma empresa, antes do e-commerce, eu tive uma empresa de gateway de pagamentos, né? E essa empresa foi vendida para uma outra empresa, hoje tem um outro nome, a solução e tudo mais. E eu brinco que eu achava que a parte de meio de pagamento era muito complicado. Poxa, eu vou ter que fazer a gestão e acompanhar o fluxo de 12 parcelas de cada venda, então vai acumulando aquilo lá para cada parcela e tudo mais. E aí, como que eu vou fazer a gestão de cada um disso, né? Então, naquela época de gateway de pagamentos, a gente achava já que era um processo mais complexo. Até, claro, eu conhecer os marketplaces. Aí eu vi que o processo é muito mais complexo do que aquele. Por quê? As variáveis embutidas no processo de venda do marketplace, eles são em maior quantidade, né? O que a gente tem hoje? Hoje, o que afeta? Antigamente, né, os marketplaces faziam a venda, pagavam muitas vezes o valor à vista, né, já antecipado, os valores ali, com base na venda também, lá no começo, nos primórdios. Depois começou a entrar o fluxo para pagamento a partir do envio, da fatura daquela venda. Então, eu precisava começar a atualizar o dado da nota fiscal dentro do marketplace, e ali começava o ciclo e a operação do fluxo de pagamentos, né? Depois, já começou a mudar alguns para o envio. Então, só o faturamento já não era preciso mais,
para o fluxo de recebimento das vendas, né? Então, eu tinha que enviar, e o enviar significa eu colocar lá o código de rastreio, eu colocar o fluxo ali da informação do envio. Aos poucos os marketplaces foram identificando como identificar se realmente foi enviado ou não, né? E hoje em dia a maioria está focada com o fluxo de pagamentos a partir da entrega do produto. E aí que está a questão, né? O meio de pagamento lá a gente tem 30, 60, 90, certinho, não importa se você mandou, se deixou de mandar, aí volta a falar, isso não é para todos, alguns subadquirentes também funcionam mais ou menos como marketplace, que você precisa atualizar algumas informações para conseguir ter o resultado ali também do fluxo de pagamento, né? Mas quando a gente fala de adquirentes e tudo mais, normalmente é isso. Então não importa se você enviou, se não, aí é problema seu com o seu cliente, né? Já no marketplace, não. Então, como é que você define o recebimento do produto lá no cliente final para saber quando você vai receber aquela informação? Então, a primeira grande variável da operação já está aí, já está no fluxo de como que o status da venda afeta diretamente a operação do recebimento daquelas vendas, né? E só que assim, nem todos os marketplaces operam com data de entrega. Alguns outros ainda estão com processo de faturamento, outros estão com processo de envio. Mas a grande maioria hoje está com o início da operação ali, né? Outra coisa que afeta, vamos falar de mais uma variável, né? Além dessa questão do status da venda, existe outra operação que parte do processo que afeta esse fluxo, que é, além desse status, né, da entrega, é que o lojista vai receber cada um desses valores de um jeito diferente. Então, um marketplace, por exemplo, paga uma vez no mês, outro paga duas, outro vai pagar tantos dias depois da entrega, né? Um vai pagar, por exemplo, né? Vou pegar todos os pedidos que forem entregues nesse mês, do dia 1º ao dia 15, e vou pagar no dia 1º do mês que vem, né? Vou pegar tudo que é do dia 16 ao dia 30 desse mês que foi entregue e vou pagar lá no dia 15 do mês que vem. E aí o ciclo, né, para o recebimento, ele é extenso, né? Porque você, por exemplo, vai pegar uma venda que foi feita lá no mês de janeiro, foi entregue em fevereiro, e aí naquela entrega ele vai ser pago só na segunda quinzena de março, entendeu? Então, dependendo do fluxo de cada marketplace, pode chegar até mais ou menos ali uns 90 dias da data de envio ou da data do pedido, né? Então, isso atrapalha muito você entender o fluxo da operação. Então, o status da venda é super importante e entender qual é o ciclo de cada um desses canais, porque cada um tem um modelo distinto. Aí você pega um marketplace, por exemplo, que paga X dias depois da entrega, né? Pronto, você já tem também uma base um pouco melhor. Mas esse mesmo marketplace que paga X dias depois, ele vai pagar X dias depois dependendo do método de envio que você fez. Se você usar o método de envio dele, do canal dele, você tem 2 dias depois do pagamento. Se você não usar, você vai ter N dias depois. Vai depender também de como que está, às vezes, a sua condição dentro do marketplace, a avaliação que você tem lá dentro. Também vai afetar o seu fluxo de recebimento, né? Vai afetar a taxa, né? Porque às vezes a gente só pensa, quando a gente fala de conciliação, a gente só pensa na taxa. O grande X da questão, o marketplace está me roubando. A gente ouve esse tipo de coisa. Mas às vezes não é isso. Existem sim divergências de recebimento, né? E a gente encontra uma série de divergências aqui, mas algumas são sim responsabilidade do marketplace e outras são responsabilidades do próprio lojista. Por quê? O lojista tem que garantir a atualização dos dados dentro da plataforma. Lógico que quando a plataforma usa o próprio sistema de envio ou o próprio sistema de emissão de notas,
né? E principalmente quando está dentro do full ou qualquer outro modelo, né? Nem todos usam essa nomenclatura, mas aquele em que você coloca o seu produto lá dentro do galpão, do marketplace, ele faz emissão da nota, ele faz o envio, ele controla, você tem um modelo específico para recebimento daquela forma. Agora não, eu vendi pelo marketplace, mas eu quem faço a entrega, né? Então vou lá e faço a entrega. Nem todos os marketplaces, porque quando a gente pensa nesse modelo, nós estamos pensando nos marketplaces grandes, né? Que tem ali aquela condição, tem essa estrutura para fornecer a parte logística e fornecer o fluxo de pagamentos através das suas próprias entregas e tudo mais. Mas nem todos os marketplaces são assim, né? Tem marketplaces que ainda não tem marketplaces de nicho específicos, né? Que só tem a estrutura tecnológica mesmo, não tem outros canais, né? E então, essas aí são algumas das variáveis. Outras são como os próprios marketplaces definem a maneira com a qual eles vão passar a informação, né? Tem uns que têm API, tem outros que são por arquivo, tem outros que você precisa tirar o arquivo de dentro do painel. Cada arquivo é um modelo totalmente diferente um do outro. Cada um passa a informação de uma forma totalmente distinta, né? E não são incomuns, às vezes, eu ver o pessoal tentando fazer lá no Excel a conciliação, né? De pegar as informações e conciliar no Excel. Aí chega amanhã, muda a estrutura do arquivo, pronto, perdeu todo o trabalho que estava lá, né? Então tem uma série de situações que acontecem. É comum tentar fazer manualmente, né? É fato, isso é uma condição, mas o fato é o seguinte: eu tentei fazer isso. Quando era lojista, lógico, foi a primeira coisa que eu fiz, na é verdade. Você não vai tentar primeiro por isso? Você acha Quando é pequeno, né? Acaba funcionando, né? Tem pequenininho, tem pouca venda, né? Mesmo quando você é pequeno, cara, e você tá vendendo um canal, tudo bem, mas quando você já começa a vender, e normalmente hoje, né? Lá antigamente, quando eu estava começando, você pegava os marketplaces, eram poucos os que vendiam todos os produtos, né? Você não conseguia vender tudo. Então tinha marketplace que você não conseguia entrar. Por quê? Porque não era o nicho de trabalho de atuação nele. Com o passar do tempo, os marketplaces começaram a abrir para todos os produtos, né? E aí, quando você começa a abrir para todos os produtos, você começa a vender. E olha que a gente ainda tem os que a gente chama de... Tem os hubs de integração de marketplace, como é a Magis 5 hoje, né? Integra todos os canais, traz tudo para dentro, melhora a gestão das vendas ali, da operação do lojista e tudo mais. Mas apareceram também algumas soluções ali que eu brinco do nome, isso é eu que dou, né? Porque como a gente tem adquirente, só para explicar na parte de meio de pagamento, tá? Adquirente é aquela operadora de cartão, né? E aí, citando alguns nomes só para exemplificar, né? Operadoras como a Cielo, como a Rede, como a Stone, GetNet, são os adquirentes. Aí tem alguns subadquirentes, né? Que são aquelas empresas que operam com algum adquirente, mas que trazem os próprios meios de pagamento para a loja, né? Então, no passado, a gente falava do PagSeguro, né? Que era o mais conhecido, que hoje também é adquirente, não é mais sub, mas ele começou, por exemplo, como um sub, né? Então, esses subs, eles estavam entre a operadora de cartão e o lojista, né? E eles forneciam mais coisas, porque a operadora de cartão fornecia apenas vendas com cartão. Aí o cara que era sub, ele fornecia vendas com cartão, transferência entre contas, boleto bancário, uma série de coisas. Hoje os operadores de cartão também já estão fornecendo um conjunto e uma gama de soluções ali, né? E muitas vezes lá atrás, né, esses subadquirentes ainda assumiam o risco, né? Então ele vendia para você que já tinha um antifraude, tinha mesmo ali por detrás, para controlar, e aí ele assumia o risco da parte das vendas online, né? Com o famoso chargeback, né? Que era, nossa, ouvir essa palavra já dava arrepio já, né? Aí surgiram nos marketplaces o que eu brinco e chamo de sub-marketplaces, né? Porque eram aquelas empresas que vendiam dentro dos marketplaces com as suas contas e o lojista poderia usar as contas dele lá, né? Então, é como um subadquirente, mas para marketplace, né? Então, aconteceu essa evolução também com o passar do tempo.
Então, aí começou a aumentar muito a quantidade de canais para poder vender. Então, voltando àquela colocação, o cara que vende pouco, dá para fazer. Tem que tomar cuidado, porque olha só, mesmo que ele venda pouco, mas ele venda em diversos canais, cada canal é um processo diferente, é uma informação diferente, todo fluxo é diferente, né? Então ele vai ter, por mais que ele tenha poucos, aí ele tem que montar uma estruturinha para cada um desses canais de venda que ele está fazendo, né? Então, e na hora que começa a crescer, aí fica realmente inviável. E não é só para vender peixe nosso, não, é porque realmente fica, tá? Faz sentido, eu não tinha calculado que cada processo é diferente, né? Faz sentido o que você falou. Exatamente, todo o processo ali é diferente. Então, essas variáveis afetam, né? E é normal, o lojista vai querer fazer. E alguns, não poucos, não fazem mesmo a gestão. Não faz, é o que eu falei que eu fazia. Eu trabalhava com recurso que caía dentro da conta, né? E eu já conversei com alguns que eu falo, meu Deus do céu, o meu era uma operação pequena assim, né? Quando eu tinha o meu e-commerce, a gente vendia ali mais ou menos 3.000, 3.500 vendas no mês, né? Agora, tem gente que eu conversei que tem um volume muito maior e que ainda não tinha esse tipo de gestão. Eu falava, nossa, olha, a sua margem realmente deve estar muito boa, porque eu não ia sobreviver, com certeza, tentando fazer de forma manual a gestão financeira dessas operações todas, né? Eu lembro que eu conversei com um cara que vendia no Mercado Livre lá, né? Acho que ele tinha lá umas 15 contas no Mercado Livre e ele vendia assim, para cada conta ele vendia uma quantidade. Ele não usava um hub, ele não usava um RP. Eu falei, rapaz do céu, olha, se a gente for contabilizar tudo que você pode estar perdendo nesse volume todo aí, ou conseguir uma margem maior, né? Porque não é só o erro. Não é só a falha do pagamento, não é só a falta de atualização das informações, é também margem, né? Porque às vezes você começa a entender que determinado produto não vale a pena o valor que tá, porque ele tira a margem. Então, aquele lá que está dando prejuízo está tirando a margem daqueles que você tem. Então, você poderia estar muito melhor se você deixasse de vender aquele produto. Você teria um resultado financeiro melhor, né? Então, assim, tem uma série de coisas que você pode trabalhar com essas informações. Né? E aí eu volto a dizer tudo isso porque eu também já tive uma condição como essa de ser lojista. E aí tudo isso a gente veio tentando trazer também para dentro do TrackCash. Eu acho que assim, tem muita coisa para a gente fazer como solução ainda. Né? Esse acompanhamento do fluxo das informações dos próprios marketplaces é a dificuldade de todo mundo, inclusive a nossa. Né? O marketplace muda amanhã e não avisou nada, não avisou a gente também, você pode ter certeza disso. Né? Então a gente tem que acompanhar e fazer. A diferença é que a gente tem uma estrutura para fazer isso, é o nosso negócio. Né? Agora imagina o lojista ter que ficar montando, aí daqui a pouco muda, ele vai ter que acertar tudo de novo, vai ter que fazer ali dentro do fluxo que ele está tentando fazer manual, né? E não é incomum também achar lojista que já tem uma estrutura um pouquinho melhor, que tem uma área, ou tem algumas pessoas que desenvolvem algumas coisas de sistema, tentar fazer, mas aí acontece o mesmo problema, né? O que acontece? Mudou amanhã o layout do arquivo. Aí ele tem que voltar naquele cara que ele mandou fazer aquele negócio. Às vezes ele já não tem mais aquele cara, já não sabe mais o que está acompanhando. E porque tem que mudar, não adianta. Mudou os campos de um arquivo que ele manda, já acabou o processo que ele montou antes, já deu problema, né? Fora a diferenciação de fluxos, toda hora muda um fluxo de pagamento. Hoje eu estou pagando tudo de uma vez só, a partir do mês que vem eu estou pagando tudo parcelado. Olha, agora eu vou pagar 2 vezes no mês, agora eu vou pagar em 3, ou uma vez por semana. Então, cada um tem uma condição diferente. Agora, imagina você ficar toda hora isso. O negócio do lojista não é desenvolver sistema, né? Poxa, isso atrasa a vida e muda bastante. Muda muito mais do que o processo das vendas, né? Porque daí a venda, o marketplace está preocupado na questão da venda, né? Como que eu vou atuar junto com o seller ou com os hubs, né? Que fazem esse processo aí para ajudar e tudo mais. E mesmo assim, você sabe muito bem que nem todas as comunicações são bem feitas, né? A gente tem que ficar correndo atrás. Mas na parte financeira é muito pior. É muito pior.
Então, assim, são poucos os marketplaces que têm uma estrutura bacana, né, que chamam as empresas que estão envolvidas para poder conversar e falar das alterações, de fazer não sei o quê, mas a maioria não tem esse tipo de estrutura para a parte financeira, né? Não tem. Então, acho que é importante esse processo. Falando das variáveis do processo de conciliação, agora vamos entrar em outras condições que o conciliador atua. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais do sistema aqui, para ficar mais visível, né? Outra coisa, o conciliador, primeiro, ele também é como se fosse, não é o nome adequado, mas só para a gente poder comparar, é como se a gente fosse um hub de integração para dados financeiros, né? Então, o que a gente faz? A gente traz todas as informações de diversos canais e padroniza todas essas informações. Então, já começa por aí, né? Porque, às vezes, há uma falha na visão do conciliador, que o conciliador tem que exclusivamente só achar problema de comissão. Está longe de ser só isso. Isso aí é uma parte do processo que ele pode trazer como benefício, né? Quando a gente fala de conciliação, né, de um conciliador financeiro, a gente está falando de trazer todas as informações e expor tudo num padrão só. Então, imagina você ter que pegar cada modelinho de informação que vem, né? De um marketplace A, do marketplace B, C, até Z, né? E trazer tudo, entender o que é cada coisa. Então, a gente traz tudo numa visão única, onde o lojista ele pode ver todas as operações dele num formato só, assim como o Hub faz, né? O Hub ajuda na venda, no estoque, na geração de nota, uma série de outras coisas, e ele pode operar em vários canais que o Hub faz isso, né? A gente também tem o mesmo conceito, mas com as informações mais focadas com o financeiro. A gente não está no operacional igual o Hub está da venda, né, da operação da entrega, aquela coisa toda. A gente está no fluxo do financeiro, que é o pós ali daquela operação que aconteceu. Então a gente padroniza os dados, né? Não preciso ficar mais louco com aquelas mudanças que acontecem o tempo todo, seja na API, que são poucos os que têm informação financeira via API, seja por arquivo, seja por onde for, né? A gente padroniza tudo e traz tudo num formato só. Então, não é só achar problema. Outra coisa, quando a gente compara o que é problema, a gente tem que ver que a gente também está trazendo o que é certo. Alguém teria que olhar o que é certo. Então, mas nesse marketplace aqui eu não consegui recuperar valor nenhum. Quem disse que a conciliação é só para recuperar valor? Você só sabe que está certo aquele canal e aquelas vendas porque o sistema já identificou que não houve problema. Não é verdade? Porque senão alguém teria que ter olhado. Ninguém Justamente. teria. Né? Então, assim, às vezes tem uma imagem incorreta de olhar que, putz, eu vou pegar um conciliador só para ver se o marketplace está me roubando. Então, acho que é uma palavra muito forte, porque eu acho que principalmente os grandes marketplaces que a gente tem não tem intenção nenhuma de fazer uma gestão financeira incorreta. Pode haver problemas, sim, que já aconteceram, de taxas erradas, porque na hora que foi feito o cadastro da loja, cadastrou errado, ou alguém foi fazer alguma atualização, atualizou alguma coisa errada, pode haver troca de informações incorretas entre sistemas, que são sistemas, nenhum é 100%, então pode sim ter falhas do lado do marketplace, mas eu não vejo como atuações de má fé para fazer esse tipo de operação. Por isso que é importante acompanhar, sim. Não importa se vai tentar fazer manual ou se vai usar um sistema, tem que acompanhar sim, porque problema tem sim, não tem jeito, né? Sistemas têm algum problema que acontece em alguma condição. Até porque boa parte tem alguma interação humana, né? Vai cadastrar uma taxa, vai fazer lá uma atualização de sistema, vai fazer alguma coisa, pode acontecer problema. Então tem que acompanhar, não tem jeito, né? Então a gente tem que entender que o conciliador, ele olha para o que está errado, mas ele olha também para o que está certo. Então, não é só as divergências, são também as questões daquilo que está correto. E quando a gente está correto, né, quando a gente traz todas essas informações, a gente padroniza tudo, é muito mais fácil de começar a identificar o que efetivamente está errado e o que já está certo e que eu posso esquecer, porque aquilo lá já foi feito da maneira correta, né? Então, são vários pontos, quando a gente fala de conciliação financeira,
que a gente tem que entender, né? Então a gente não está... Aquela questão de só achar e recuperar valor, ela é uma ideia muito anterior à questão da conciliação de vendas em marketplace, né? Por quê? Porque lá atrás, os conciliadores que eram focados só com meios de pagamento, com cartões, que é o que tem a grande maioria no mercado hoje, quando a gente fala de conciliador, né? A maioria são conciliadores de vendas com cartões. Lá sim, normalmente, o processo era para recuperar valor, porque existia realmente bastante divergência nos valores que eram pagos, nas taxas. Hoje ainda acontecem também, né? Mas aí o pessoal tinha mais essa visão. Hoje, quando a gente fala principalmente das vendas com marketplace, a questão não é mais só recuperação de valor. Por quê? Porque existe uma série de variáveis, né? Status, aquela questão toda que a gente já comentou aqui, olha que eu falei só algumas delas, né? Então a gente vai ficar aqui a noite inteira para falar da quantidade de variáveis que podem afetar. E a gente já encontrou cada coisa que você não tem noção, né? Mas essas questões todas a gente traz para que as pessoas possam entender, né? O conciliador, principalmente de vendas em marketplace, ele tem mais funcionalidade, entrega mais valor do que só essa questão de recuperação de valor, né? De valores financeiros. Então é isso que a gente tem que colocar no sangue, como dizia um professor meu, né? Tem que estar no sangue. Tem que estar isso para poder acompanhar, né? Para poder identificar. Então, agora, assim, eu vou mostrar algumas coisas e nisso a gente vai falando. Por exemplo, tem uma outra variável que eu não comentei aqui que é super importante. A gente, por exemplo, separa... vocês são, por exemplo, a Magis tem o Hub, né? O Hub Sim. atua ali com as vendas diretas, com o fluxo de venda onde o cliente faz a entrega própria e tem aquelas que o material e o produto do cliente está lá dentro do marketplace, né? E tem aqueles que está com o lojista, mas que ele vai entregar via serviço de entrega do marketplace também, né? Rapaz, isso afeta diretamente o fluxo financeiro. É assim, o lojista tem que entender isso, não tem que olhar com atenção para isso. Porque, por exemplo, se alguma solução aí entregar essa gestão financeira e não olhar para o modelo de entrega, não consegue fechar o fluxo de conciliação. Não tem jeito. Por quê? Se você pegar, por exemplo, né? Vamos colocar onde o produto do lojista esteja lá dentro do galpão do marketplace, né? Para não ficar citando nomes de serviços aqui, porque cada um tem um nome diferente, e aí fica difícil, né? Não vou citar marketplace A, B ou C para não gerar confusão, né? Mas o que acontece? Nessa questão, a gente tem o fluxo financeiro, quando o consumidor faz a compra, faz a aquisição, ele faz a entrega do produto lá pela logística do marketplace, que está lá no galpão do marketplace. Eu vou citar duas coisas aqui, que tem gente que nem sabe de algumas delas, né? Quando o marketplace A, tá? Nem todos os marketplaces fazem desse jeito também. Mas o marketplace A, por exemplo, quando ele vai fazer, ele emite a nota fiscal por ele, tem um serviço dele lá que já faz a emissão da nota, até para acelerar o processo, né? E agilizar, para já gerar a nota e já encaminhar para envio. Mas quando ele faz isso, ele gera, por exemplo, uma CTE de entrega do produto, lá por ele, mas no CNPJ da loja, assim como ele emite a nota fiscal com o CNPJ da loja. A maioria dos lojistas não sabe que tem uma CTE agregada ao envio, que é um documento fiscal que está sendo emitido no CNPJ dele lá, né? Então, essa questão é quando o consumidor faz o pagamento do valor, esse valor que o consumidor faz não fica para o lojista, já fica no marketplace. Só que esse valor, alguns marketplaces ainda cobram uma comissão sobre o valor, então assim, ele não recebeu frete, e ele ainda foi descontado um valor de comissão, e a partir daquilo ali, ele vai ter esse desconto todo, e vai receber só o valor do produto, ainda descontado o valor da comissão. Só que existem várias situações que acontecem que a nota fiscal não está sendo emitida com o valor completo,
a nota não está adequada com o processo, o fluxo no final lá não está adequado para o recebimento, porque ele não está vendo que tudo isso é descontado, né, da operação dele. Então, se ele não conseguir enxergar isso, e alguns marketplaces emitem a CTE. Quando emite a CTE no CNPJ, aquilo é um documento fiscal. E tem lojas que não estão criando ali, não estão emitindo notas, por exemplo, com o valor do frete ali. Só que, olha só, a nota fiscal dele está só com o valor do produto, não está com o valor do frete, porque fala, não, mas a emissão da nota depende lá do coisa, então eu não vou fazer. Se não tiver esse, ele pode depois cair aí uma auditoria, alguma coisa, por quê? Porque os documentos fiscais de CTS, por exemplo, não estão sendo contabilizados, e são documentos. Entendi. Olha a quantidade de coisas que envolve o processo. O conciliador vai estar vendo isso. Hoje a gente faz com alguns parceiros de ERP, né? A questão, por exemplo, da validação da CTE, do valor da CTE e da baixa dentro do RP para aquela CTE que foi emitida. Inclusive, a gente vê se o valor que foi emitido de CTE pelo próprio marketplace bate com o valor que ele descontou do lojista. Então, assim, é mais uma variável que entra dentro do processo. Se você não olhar, então, o desconto que está vendo ali, outra coisa comum, tá vendo? Se eu for falar, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu já vou mostrar, porque senão vídeo de 2 horas e meia ninguém assiste. Aí o que acontece? Se você for destacar, por exemplo, também, né, esse valor do frete que a gente está falando, do serviço de entrega, a gente chama aqui de serviço de entrega do marketplace, para não dar nome de A, B e C, dentro do TrackCast fica com esse nome. Quando o frete é grátis, o consumidor não pagou nada, mas alguém paga a conta. Quem paga a conta? Às vezes está dividido entre o lojista e o marketplace, às vezes, na grande maioria, é o lojista, e em algumas promoções, algumas coisas, o marketplace assume o valor do frete, né? Então, existe uma dependência ali de qual é o modelo de envio e se existe alguma promoção agregada ou não. Mas, de qualquer forma, na grande maioria das vezes, se não for uma promoção onde o marketplace assuma o valor do frete, existe um desconto do valor do frete de envio do lojista. O consumidor pagou 0 e o lojista teve desconto de frete. Cara, imagine produtos de ticket médios menores. Você tem lá, por exemplo, um valor... naquele produto tem uma margem de R$50. Certo. Aí o frete é grátis. O que acontece? Chega o frete grátis, dependendo do local que foi, cobrou R$60 de valor do frete. Pagou mais no frete do que no produto. Não, você pagou para vender. E como é que o cara vai enxergar isso? Então, tem que tomar cuidado nos serviços que são entregues por mais uma dessas questões, que é, por exemplo, essa condição. Tem que haver ali uma maneira do lojista identificar que houve aquele desconto, que valor que foi e o quanto eu estou tendo de desconto naquilo lá. Às vezes, para o lojista, mesmo que ele tenha um prejuízo ou alguma coisa, faz parte da estratégia dele, porque ele quer vender aquele produto, ou ele quer manter aquilo lá para manter na loja dele aquele produto, aquela coisa toda, mas tem que ser um risco calculado, né? Agora, a maioria não é nada calculado. Estou vendendo, estou perdendo naquele produto, não sei. Por quê? Porque eu não estou vendo o que eu estou recebendo, muito menos o que está sendo descontado naquilo lá. E se cair na curva ABC do cara, aí assim o problema é maior, né? Que era o que acontecia comigo, como lojista. Tive muita dificuldade por conta disso. Depois que eu fui aprender só ao longo do tempo e entrando mais a fundo na parte de conciliação, tá? Bom, como eu falei, se a gente for falar das variáveis de vendas em marketplace, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Se eu colocar os causos que a gente já viu aqui, a gente vai estar falando de várias situações. E aí, volto a dizer, situações essas que são responsabilidade, às vezes, sim, do marketplace, mas também do próprio lojista, porque não atualizou alguma coisa, porque a informação não bateu e ele não conseguiu identificar aquilo lá. E, às vezes, cara, se não atualizar status de envio, por exemplo, tem marketplace que cancela a venda e o cara já enviou o produto e o consumidor já recebeu
e ele teve a venda cancelada e não foi por reclamação do consumidor, não. Caramba, faz sentido, pô. Nunca pensei dessa forma. E aí ele perde a venda, ele perde o valor, ele não identifica, ele vê lá que está cancelado, mas ele não está analisando que aquele cancelamento foi por falta de informação e não por reclamação do consumidor, né? Então, olha só, já é tão difícil a gente ter produto e venda cancelada com o consumidor na reclamação dele. Agora, imagina você perder quando não tem reclamação, né? E você perde. Perdeu o frete, perdeu comissão, perdeu tudo, né? Perdeu o produto. Olha o tamanho do prejuízo nisso. Uma outra venda você assimila, mas quando começa a ter várias vendas nessa condição, né? Acho que ninguém gosta de perder dinheiro, né? Você perde no final de tudo reputação para avaliar, né? Aí você perde venda ruim. Exatamente. Mas vamos lá, eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho bem rapidinho aqui do sistema, para mostrar onde a gente consegue atuar, o que a gente consegue fazer. O sistema está em constante evolução, então dá para a gente ir operacionalizando mais coisas. Tem coisas novas para vir por aí mais para frente, mas no seu devido momento a gente faz um outro bate-papo aqui para o pessoal conhecer, né? Então, falando um pouquinho do track, olha só, aqui a gente mostra uma visão geral, né, para o cliente, o que na parte de vendas, na parte de repasse. Vendas, uma coisa, repasse, outra. Tudo que a gente olhar como repasse aqui são os pagamentos que o Marketplace está fazendo, né? Vendas, aquelas vendas que aconteceram naquele período, repasse, os repasses, né, os valores financeiros que foram pagos naquele período, que normalmente são de vendas que aconteceram em períodos anteriores, né? A gente está analisando aqui o mês de fevereiro, são vendas que aconteceram em janeiro, dezembro, às vezes novembro, né? Que está sendo recebido só agora. Fora aqueles que não são recebidos, como a gente já falou. E muitas vezes por questão de atualização de status de venda, viu? Tem marketplace aí que, nossa, tem um problema razoável nessa condição de pagamentos devido ao fluxo de atualização de status. Então aqui a gente traz num perfil aqui uma avaliação de como estão as conciliações, de como estão os status das vendas, a questão um pouquinho da logística, só para que o lojista tenha uma visão mais global das vendas e dos repasses deles, né? Aí o que a gente faz? A gente tem uma operação aqui que a gente compara os dados de venda. Então você pode ver aqui que a gente tem duas linhas para cada venda que aconteceu, tá? A venda de cima são os dados que vêm da loja, nesse caso, por exemplo, com a nossa integração junto com a Magis. Né? Boa. A gente traz os dados que estão dentro da Magis 5 de venda e traz os dados que vieram dentro do Marketplace para aquela mesma venda, né? Então a gente consegue estabelecer por aqui um fluxo de comparação de informações, onde a gente tem ali o dado do Marketplace e o dado da loja. Tá tranquilo? Certo. Tranquilo. Tá bom. Desculpa, é que apareceu uma ligação aqui no Preocupa meio. Não, tá coberto. Vambora. É normal. Coisas do ao vivo, vai, tô coberto. Não, faz parte. Né? Só avisar o cidadão aqui que eu estou numa reunião e já ligo para ele. Então, o que acontece? A gente tem aqui essa possibilidade de comparar o fluxo da informação da venda da Magis e do Marketplace. Por que a gente faz isso? Acontece da situação do Marketplace, por exemplo, já aconteceu, né? Do Marketplace ter alguma divergência na informação quando ele envia para o Hub, quando ele envia para a loja, para o RP. Então, já aconteceu que a gente já pegou a situação assim, olha, teve uma venda de 5 itens dentro do Marketplace. No canal da loja, mandou 5 itens. O lojista mandou os 5 itens, mas no final ficou registrado no Marketplace 1. Então, ele recebeu a venda, mas ele recebeu a venda de um único item e não dos 5 que ele mandou. Né? Então, às vezes, pode acontecer uma divergência ali de informação e por isso que a gente faz essa comparação primeiro. A gente traz os dados da venda da loja, traz os dados da venda do Marketplace e compara essas informações. Além disso, a gente compara também a data do pedido, porque às vezes, né, o pedido do Marketplace aconteceu numa data lá anterior e ele só manda pro Marketplace ou pro Hub
ou o Hub só puxa quando aquele pedido está aprovado. Se ele for cancelado antes de aprovar, muitas vezes nem entra dentro do Hub, né? Porque foi cancelado, acabou não entrando. Mas para a gente acaba pegando todos os dados de venda, mesmo os cancelados anteriores, dentro do Marketplace. E às vezes a data tá ali diferente. E por que tá diferente? Putz, a compra foi feita via boleto. Então, o boleto foi emitido, a data de entrada no Marketplace foi uma, e depois só entrou no Hub ou na plataforma da loja N dias depois que com a compensação do boleto, né? Então as datas às vezes são diferentes. Às vezes o cliente vai consultar em um canal em outro e aí as datas não batem, né? Então a gente coloca só essa separação para que ele possa ajudar e auxiliar. E aí tá aqui, ó, que para a gente é um baita calcanhar de Aquiles quando a gente fala de sistema, falando já bem a verdade aqui do nosso lado, que é a atualização do status nos dois ambientes, né? Então a gente traz aqui uma proporção entre verificar qual é o status que está na loja, no caso aqui, por exemplo, dentro da Magis, e como está dentro do Marketplace. Por quê? Dependendo do canal, se o cliente faz atualização de dados dentro do Hub, para atualizar dentro do Marketplace, ele precisa acompanhar se o fluxo está acontecendo corretamente, né? E às vezes ele não tem como comparar essas duas informações. Então a gente traz aqui, a gente é um sistema de consulta, nós não atuamos no processo, nós não somos um hub, não temos nem interesse nenhum em ser um hub de integração da venda, a gente consulta os dados. Então a gente consulta dados de um, consulta os dados de outro e coloca o que está em cada um deles. E aí a gente compara os status das vendas aqui, né? Por quê? Por tudo aquilo que a gente já comentou, principalmente no início do nosso bate-papo aqui, tá bom? Então a gente faz essa comparação e isso ajuda, porque na hora que ele vai filtrar aqui, ele tem a possibilidade de filtrar pelas essas condições das ocorrências. Então, por exemplo, eu quero ver o que está com status divergente. Eu clico aqui e vejo todos os pedidos que estão com status divergente entre loja e Marketplace, né? Então, isso aqui é uma das coisas que ele pode fazer. Aqui ele pode ver o que não está conciliado, então, porque o valor não está batendo. Eu quero ver só o total do pedido, né? E isso acontece muito por essa questão de frete. Algumas plataformas assumem o valor do frete, outras não, e aí aquela questão da emissão das notas, tem que tomar cuidado com isso, tá? Falando por casos que a gente já viu acontecer, então a gente quer realmente diminuir a quantidade de imposto que a gente paga, mas toma cuidado em olhar o contexto geral, porque tem documentos fiscais que são emitidos e os valores não vão bater, isso aí pode cair em alguma malha, alguma auditoria futura. Então, tem que tomar cuidado com o que quer fazer, se realmente vai fazer dessa forma ou não, né? Então, aqui ele consegue filtrar essas várias situações. Aí depois, a gente tem a parte do repasse. O que a gente faz aqui? Olha só. Eu comentei para você, por exemplo, que a gente é um padronizador de dados, né? Então, não é só questão de olhar o que está certo e está errado. A gente traz aqui como se fosse um extrato de todos os canais de venda, de todos os marketplaces, numa tela só. Então, aqui, além de padronizar, eu estou categorizando o que efetivamente aconteceu. Aqui eu não estou conciliando, não estou verificando ainda a taxa, não estou fazendo isso aqui, ó. O que aconteceu no seu marketplace A, B, C e D, tá tudo aqui num ambiente só e você ainda tem categorizado. Então eu sei o que é entrou de valor líquido, o que é de comissão, o que é serviço de entrega do marketplace, o que é devolução, o que é valor bloqueado, e uma série de outras categorias aqui para que ele possa identificar esses valores todos ainda categorizados, né? E ele vai conseguir ver os detalhes de todas as operações que aconteceram em cada uma dessas categorias, né? Ele vai conseguir identificar cada evento financeiro. O que é bacana do nosso lado aqui? Nós salvamos todos os eventos financeiros que acontecem em cada venda, não importa o que seja. É cobrança de frete, é pagamento, é desconto de promoção, é rebate, é qualquer coisa que aconteça, a gente armazena. Então, se você fez uma venda, a partir dali a gente acompanha ela pro resto da vida enquanto você estiver com a gente.
Se 6 meses depois teve um cancelamento, a gente vai trazer o cancelamento e vai colocar no histórico daquela venda. Então, na hora que você olhar para a venda, você vai olhar quando ela aconteceu, você vai olhar quando ela foi paga e você vai olhar quando ela foi cancelada e o retorno que teve, o estorno que teve daquela operação, tudo isso, né? Então, aqui está de forma generalizada, porque não tem nada filtrado por aqui, nem filtrado por aqui no campo de filtros, né? Que é onde ele consegue olhar para todas essas ocorrências. E aqui a gente já começa a poder filtrar por nota fiscal, por todas as informações que a gente tem a partir do recebimento de valores. Então, aqui é o que efetivamente eu recebi, efetivamente aconteceu dentro do marketplace de forma padronizada e de forma categorizada. Então, eu sei o que é de cada um dos eventos que aconteceu com cada um dos marketplaces, né? Aquilo que a gente não tem categorizado de forma padrão, a gente coloca como outros custos aqui, mas que assume também todos os valores. Então, aqui é para conter exatamente o que tem lá no extrato do marketplace. Olha, você teve pagamentos brutos de R$1.000, desconto de 200 de comissão, você teve tanto de coisa para estar exatamente daquele formato, com todos aqueles eventos, e aí cada um vem de um jeito, né? Se eu olhar para a planilha, por exemplo, de marketplace, uns vêm por linha, outros vêm por coluna, outros vêm linha e coluna na distribuição das informações. Então, assim, a gente pega tudo isso, agrega tudo dentro do track, categoriza tudo e entrega num formato só. Você pode exportar isso aqui para o CSV, você tem como consultar isso aqui via API, tem uma série de formas de operacionalizar essa informação e acompanhar aqui, tá? Então aqui eu não estou fazendo a conciliação, aqui eu estou padronizando e categorizando tudo o que aconteceu de evento financeiro, tá? É a visualização, né, Everton? Acho que é o mais importante. Exatamente. O cara saber o que está fazendo. E para você ver, aqui é praticamente valores. Lógico que quando você entrar aqui, você vai ver todos os eventos de devolução que aconteceram com cada um desses caras aqui, né? Mas aqui é um geralzão de valores, né? Para quem é financeiro, já quero olhar aqui e ver exatamente o que aconteceu. O sonho de toda a área de finanças da empresa. E aí quero filtrar, vou filtrar por cada um dos marketplaces que eu tenho aqui, né? Então vou fazer esse filtro e vou colocar ali e vou ver exatamente, quero ver só do Mercado Livre, quero ver só da Americanas, quero ver só da Amazon, aí ele consegue filtrar aqui e focar. Além disso, a gente é multicontas, o cara pode ter N lojas e N contas em cada loja, em cada marketplace com acesso só. Ele consegue ver tudo, ou ele consegue ver para cada loja, ele consegue ver para cada uma das contas que ele tem, né? Então ele pode separar aqui por loja. Essa aqui é a minha antiga loja, né, que eu tinha antes, por isso que eu apresento ela. E aqui eu tenho a possibilidade de contas. Então, para cada conta que eu tiver lá, eu consigo colocar aqui dentro e fazer a operação para ver por cada conta também, né? Então, são questões aqui que a gente consegue identificar como extrato. E aí, a gente tem a parte da conciliação efetiva, né? Os filtros, as mesmas condições. E aqui a gente tem a possibilidade agora de analisar cada informação de cada venda fazendo a conciliação. Então, aqui não tem mais a parte da previsão, porque já foi excluída lá atrás, né? Mas o que acontece aqui? A gente tem a possibilidade de fazer o fluxo da informação do que vem da loja, e aí a gente faz o previsto dela. Aí a gente tem várias configurações dentro da plataforma. Faz configuração de comissão, de prazo, início, fim, comissão por produto, por categoria, tem uma série de opções para a gente fazer e determinar o que é previsto e embaixo é o que efetivamente foi realizado, né? Então você tem a possibilidade de ver para cada uma dessas vendas exatamente o que aconteceu dentro daquela venda, né? Que eu falei, a gente vai acompanhando. Então tudo o que aconteceu de evento para aquela venda está aqui, né? E como eu falei, você pode consultar, exportar por arquivo, você pode exportar através de APIs, você consegue fazer uma série de formatos. E aí a gente compara, né? A gente compara os dados. Aqui a gente separa, como eu falei para você, né? Um dos pontos que a gente colocou aqui, a questão do frete. Aqui é o valor do frete que o consumidor pagou. Aqui é o que o marketplace cobrou do lojista, né? Então, muitas vezes tem vendas aqui que estão zeradas, porque o consumidor é frete zero, mas o marketplace cobrou um valor daquela operação. Então,
É importante você ter esse destaque, por quê? Porque afeta o valor líquido final que você recebe. Então, como que vai fazer conciliação sem você olhar para o valor efetivo daquilo lá, né? Aqui a comissão sobre o frete, aqui questão de devolução e cancelamento, aqui aquela questão dos outros custos, né? O total de comissões e quando houver antecipação, né? E lembrando que a gente acompanha também o fluxo para cada uma das parcelas para aqueles marketplaces que acompanham e fazem o fluxo da venda parcelados, né? Então a gente vai ter parcela por parcela aqui que foi, e aqui você vai encontrar ela de maneira totalizada, o que efetivamente você recebeu, e você vai ter no detalhe cada parcela, quando foi paga, que valor foi pago, que desconto que foi realizado e por aí vai, né? Então a venda só vai ser fechada depois que você recebeu todas as parcelas, todos os valores, né? Então eu sei exatamente aqueles que estão divergentes, porque era para ter recebido mais parcelas e não recebeu ainda, tá? Só tem prejuízo quem quer, E né? aqui a gente tem... Cara, aqui, assim, ainda faltam coisas aqui. Isso eu tenho que falar aqui, ainda faltam algumas visualizações, algumas coisas que a gente pode melhorar ainda, né? E a gente está melhorando algumas coisas e ao longo do tempo a gente vai implementando novas condições, mas a gente está focado em identificar. Aqui é o conciliador na questão de validar comissões, de validar antecipações, de validar uma série de outras coisas, né? A tela anterior era mais um extrato do que aconteceu efetivamente. E lembrando que nós temos parcerias com alguns RPs onde a gente está fazendo a baixa automática dentro do RP. Então a gente está mandando todos esses dados para dentro do RP de forma automatizada, né? Então você consegue dar baixa no contas a receber dentro do RP, você dá baixa em contas a pagar ou cria contas a pagar e contas a receber. Ué, mas contas a pagar, né? O que tem a ver contas a pagar? Tudo que é débito é contas a pagar, saiu. Inclusive esse valor do serviço de entrega do Marketplace. E, aliás, este é o valor que a gente compara com a questão da CTE que foi emitida, né? Para ver se o valor que está lá na CTE que foi emitida atendeu a esse desconto ou se o valor é diferente. Então, tem RP aí que a gente está fazendo um trabalhinho bem bacana nesse contexto, né? Que a gente consegue passar todas essas informações automatizando o fluxo lá na ponta, né? A gente consegue identificar. E aqui dá para olhar os detalhes da venda. Agora eu não tenho mais a conta no Mercado Livre, né? Então não vai aparecer, mas a gente tem uma telinha aqui que aparece todos os dados da venda que a gente puxa na hora que a gente clica naquele íconezinho, ele vai aparecer, né? Então agora a gente não tem mais, aqui não tenho mais, porque na conta eu não tenho mais a conta no Mercado Livre para ir buscar os dados lá. Mas isso é para cada canal, para cada marketplace, ele consegue puxar os dados da venda também. E aqui, a única coisa ativa que tem dentro do Track Cash, tem um campinho de observações ali que você pode colocar o histórico da sua atuação financeira com aquela operação. Então, ó, já olhei, o problema foi tal coisa, a comissão foi tal coisa, então você consegue gravar um histórico das suas ações dentro de cada venda ali que teve alguma coisa. Ah, olhei com o Marketplace, a resposta foi essa, tive não sei o que. Então, você consegue agregar todo um histórico seu, como lojista, dentro daquela venda dentro do Marketplace, tá? Então, assim, para a gente não estender mais, eu podia explicar mais detalhes de cada operação, né? E tudo mais, mas como eu falei, vídeo de 2 horas e meia, ninguém vê, de 1 hora já é difícil, então imagina só, né? Mas eu tentei... Ficou muito esclarecido, né, sobre a questão da conciliação de Marketplace, a gente tem a parte de meio de pagamento aqui também, mas eu acho que para o contexto aqui que a gente está falando, que é para ajudar exatamente os vendedores dentro de Marketplace, eu quis trazer um pouquinho mais específico disso, né? Focar um pouquinho mais nessas variáveis que existem com a questão do Marketplace, que eu acho que são importantes, porque eu sofri bastante. Deu uma... E a ideia é poder levar aí, inclusive com essa parceria com a Magis, né, cara? A gente tem que entender que a gente tem essa integração aí com a Magis e tudo mais, onde a gente consegue estabelecer um vínculo dessas informações hoje também com as vendas que o pessoal faz junto com a Magis, né? Então, vale a pena a gente destacar isso daí para o pessoal saber, né? Porque já são parceiros da Magis, então entender que já está integrado, que a gente já tem como estruturar aqui uma
de uma maneira simples, é apenas uma configuração que a gente faz para poder também extrair os dados da Magis aí, e através desses dados da Magis, criar qual é a previsão dos recebimentos que deve ter. Né? Caramba, isso aí é top. Vou falar isso sério, Everton. Aula de milhões, cara. Esse começo aí foi essencial. Eu acho que a galera que tinha dúvidas sobre conciliação, que é algo comum que eu te falei no começo, para a gente às vezes parece muito óbvio, né? Mas a pessoa que está começando ali no e-commerce, está começando no marketplace, sabe nem o que é. Conciliação bancária é algo complicado, certo? Bastante. Everton, acho que agora você poderia falar para o pessoal seguir a TrackCash, né? Qual que são as redes sociais? Como é que funciona? Vamos lá, a gente tem nossa página lá no LinkedIn, né? TrackCash Brasil. A gente tem também no Instagram, né? @TrackCash Brasil lá também, para o pessoal poder acompanhar. E a gente tem no Face também, apesar de muita gente não acessar mais direito o Facebook, né? Mas a página também é com o mesmo nome, a gente está agregado aí esses canais sempre com a mesma nomenclatura, né? Colocamos TrackCash Brasil para saber que a gente é daqui mesmo do Brasil, né? Que a gente atende a demanda nacional, porque se colocar só TrackCash lá fora, pode encontrar outras coisas, tendo em vista o nome que a gente tem, né? Então, acompanhar no TrackCash Brasil aí, mas o nosso site é trackcash.com.br, tá? Então é TRACKCASH, track de rastreio, cash de dinheiro, né? Então a nomenclatura é exatamente isso. Então, quem quiser também visitar nosso site lá, tem todos os canais. Isso, é isso daí. Tem todos os canais de comunicação ali, já entra em contato direto com a gente, tanto com a área comercial, como a área de suporte, como a área financeiro, né? Para quem já é cliente nosso, é só ir por lá que todos os canais estão integrados ali dentro do nosso site. Perfeito, Everton. No mais, meu amigo, só agradecer a aula, realmente foi uma aulão mesmo sobre conciliação. Era uma das coisas que eu tinha dúvida e boa parte aí foi retirada. Eu tenho certeza, pessoal, você que assistiu isso aqui, vai colocar em prática. Não adianta só a gente falar, ter aula toda terça-feira, 7 horas da noite, mas você não pegar nada do que a gente trouxe aqui e colocar em prática. Então pega, anota as decisões que você tomou, o que você vai efetivamente fazer a partir de agora e comece a aplicar. Essa é a parte importante. Só assistir, que nem o Everton falou, tem aula de 2h30 que a galera não assiste. Tenta trazer o processo aí de pegar e anotar isso, tá? No mais, toda terça-feira, às 7 horas da noite, você tá ao vivo, você tá comigo ao vivo aqui na Universidade, no Mais de 5, na Universidade Mais de 5 também, tem a aula lá gravada, tá? E tem aulas como essa, do Everton, que você teve hoje, toda terça-feira. Beleza? Everton, muito obrigado, meu amigo. Até mais. Egídio, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.